Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor, amém? Abre sua Bíblia, por favor, em Tiago, capítulo de número 1. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Eu acredito que o Senhor há de falar aos nossos corações. Eu queria compartilhar um pouquinho dessa palavra com os irmãos. O que Tiago fala para nós aqui nessa epístola é muito especial. E eu vou me deter somente ao capítulo de número 1. Eu não vou sair do capítulo de número 1. E eu queria falar um pouquinho sobre a vida no Evangelho, que é um Evangelho prático, que é uma vida prática, sobre quando nós encontramos com Cristo, qual é o resultado disso, como nós devemos proceder, como nós devemos viver. E Tiago, durante todo o seu livro, ele fala um pouco sobre isso, mas no capítulo 1, eu quero me deter a algumas características, alguns pontos, para nós entendermos algumas coisas. Então vamos começar, eu quero ler alguns versículos, quero primeiro no versículo de número 2, que diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos ao Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado pela palavra que o Senhor tem nos disponibilizado. Obrigado por cada domingo, por cada quarta, por cada culto que estamos aqui, Deus. Que hoje nosso coração seja uma terra fértil. E que o Senhor possa falar, Deus, poderosamente aos nossos corações. Que a gente possa sair daqui transformados pela sua palavra. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém? Me dê sua atenção. A epístola de Tiago, ele vai nos trazer uma descrição muito boa sobre a praticidade do Evangelho. Que uma vez que nós temos fé em Jesus Cristo e nós somos salvos nele, a nossa fé precisa resultar em prática, em algo que nós vamos fazer. Há quem diga que Tiago talvez estava um pouco contraditório com o que Paulo disse, literalmente de a salvação ser somente pela fé, mas não. O que Tiago está dizendo é um complemento ao raciocínio de Paulo e ao raciocínio de Cristo e ao raciocínio do Evangelho, de que uma vez que nós temos fé em Jesus Cristo, nós somos salvos por Ele, essa fé vai gerar em nós uma ação. Essa ação é a prática do Evangelho no dia a dia, é a prática da vivência do Evangelho. E o que nos descreve bem é a parábola dos talentos. Foi-nos entregado um talento e nós temos a incumbência de multiplicar esse talento. Então Tiago vai falar um pouquinho sobre a vida prática do Evangelho. Ele vai citar alguns pontos da vida cristã que são importantes. Ele vai progredindo no raciocínio, no entendimento. E ele começa dizendo sobre as provações. Ele diz que nós precisamos nos alegrar nas nossas provações, porque as provações geram em nós perseverança. O que Tiago está falando aqui não é um masoquismo, né? Não é amar a dor, não é amar a tristeza, não é amar o choro, mas é amar o motivo pela qual nós estamos passando pelas provações, que é gerar crescimento de Cristo em nós, que é gerar em nós uma perseverança. Então, quando nós passamos por provações, é claro que quando nós estamos vivendo a provação, nós somos tendenciosos a olhar para o momento e não olharmos para Cristo. Mas o que Tiago está nos ensinando é fazer o caminho inverso. Quando nós estivermos passando por provações, nós olharmos para Cristo, para aprendermos dEle, para recebermos dEle, ao invés de olhar simplesmente para nós. Porque se nós passamos por provações e nós olharmos somente para o nosso umbigo, para a nossa vida, nós não conseguiremos entender aquilo que Cristo quer nos ensinar, aquilo que Cristo quer nos fortalecer, aquilo que o oleiro quer moldar o vaso naquele momento. E irmãos, eu posso confirmar para vocês, existem provações que nós iremos passar, que nós encontramos essas provações ou causamos essas provações, e existem provações mandadas por Deus. Provações preparadas, planejadas e arquitetadas por Deus para que você cresça,
para que você seja moldado, para que você evolua, para que você seja literalmente ali aprofundado no conhecimento de quem é Cristo. Então o que Tiago está falando aqui é literalmente isso, gente. Vocês precisam se alegrar quando vocês passarem por provações. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, todos os homens de Deus, as pessoas que passaram pela Bíblia Sagrada, Daniel foi lançado na cova dos leões, José foi vendido, Josué teve medo, Moisés passou por dificuldades, todos eles foram testados, todos eles tiveram as suas provações, todos eles foram esticados. Para quê? Para que eles possam encontrar o Senhor, para que eles possam crescer, para que eles possam literalmente se desenvolver na fé. Então, o primeiro ponto que Tiago fala sobre a vivência do Evangelho é que, estando em Cristo, nós viveremos provações, e a partir dessas provações será gerada em nós uma perseverança. E ele diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Eu li esse texto aqui, eu fiquei assim, cara, o que ele quer dizer com sejais perfeitos e íntegro? Ela deve ter uma ação completa. É que Tiago está dizendo que quando nós passarmos pelas provações, essa provação só gerará em nós uma perseverança, uma ação completa, para que a gente chegue no ponto que Cristo quer que nós cheguemos, de integridade e perfeição, que acredito eu que nós alcançaremos esse ponto no céu, mas a cada dia nós estamos progredindo para chegar na estatura do varão perfeito. Mas quando nós vivemos as provações, meus irmãos, olhamos para Cristo vivendo a provação, e nos deleitamos e descansamos nele, entregando toda a nossa confiança, entregando as nossas forças, dizendo: Senhor, eu sei que sozinho eu não posso, eu sei que sem o Senhor eu não consigo, eu entrego tudo que eu tenho diante do Senhor. Quando nós fazemos isso, nós estamos literalmente vivendo uma provação de forma bíblica. Porque se nós vivemos uma provação de qualquer outro âmbito que nós vamos questionar, que nós vamos murmurar, que nós vamos... porque muitas vezes a nossa murmuração, meus irmãos, tem muito a ver com os nossos desejos, tem muito a ver com o que nós queremos. O que o povo no deserto estava murmurando para Moisés, não era por falta de comida ou bebida, porque Deus depois mandou. Eles estavam murmurando, querendo voltar para o Egito, porque o deserto já não estava beneficiando eles, já não era prazeroso para eles, e Deus ainda assim cuidava, mandava comida, água, sombra, mandava calor, mas mesmo assim eles murmuravam. Por quê? Porque afetava o benefício próprio. Então eu acredito muito que a murmuração, ela tem início quando nós estamos olhando demais para nós. Uma pessoa que murmura muito, que questiona muito, que reclama muito ao Senhor pelo que está vivendo, é porque realmente ela está olhando completamente para si mesma e não está olhando para Jesus. Eu sei que não é fácil, meus irmãos, nós vivemos uma provação, estamos sofrendo, passando por algo, por alguma dificuldade, e nós simplesmente entregarmos e descansarmos 100% e olharmos para Jesus. De fato isso é difícil, mas é o caminho que o Senhor quer que nós iremos trilhar. Esse é o caminho que o Senhor quer nos levar a trilhar e a chegar a esse lugar de que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Eu sempre gosto de brincar que, cara, não existe um momento na nossa vida que nós vamos crescer e sermos esticados sem provações. As provações são a escola de Deus, meus irmãos. É a escola de Deus. A provação é o lugar onde nós iremos aprender. É onde nós seremos esticados. É onde Deus também vai nos tratar, tirar um pouquinho do nosso ego, tirar um pouquinho da nossa vaidade, dos nossos desejos. Nós seremos moldados. E ele vai dizendo assim no versículo de número 6. No versículo de 5, número 6, ele continua dizendo que a perseverança, que as provações geram perseverança, e ele continua trazendo uma sequência de entendimento sobre a prática da vida cristã, sobre o que a nossa fé vai gerar, como que nós devemos viver. E no capítulo 5, no versículo 5 e no 6,
ele vem falando um pouquinho sobre sabedoria, dizendo que Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria, que se nós queremos sabedoria é simplesmente pedir com fé. Pedir com fé, ele diz assim no versículo 6, peça porém com fé, e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Meus irmãos, se Deus entregou sabedoria para Salomão, com certeza Ele tem sabedoria para entregar para nós. Deus é uma fonte de sabedoria, e a sabedoria é nada mais do que nós usarmos o conhecimento, o entendimento que nós temos, segundo a vontade de Deus, de nós agirmos com sabedoria literalmente, de nós agirmos segundo os preceitos de Deus, segundo a vontade de Deus, pegando o conhecimento e fazendo esse conhecimento se tornar um entendimento vivo. O entendimento com vida é a sabedoria, porque o conhecimento por si só ele é morto, o conhecimento por si só ele é parado, ele é estagnado, mas a sabedoria é viva, porque a sabedoria é carregada de ações, a sabedoria é carregada de atitudes. Então ele diz assim, olha, se você pedir com fé, tendo fé e não duvidando, o Senhor vai lhe entregar. Mas quando ele diz assim, tendo fé e não duvidando, não é que nós vamos exigir de Deus sabedoria. Dizer assim, Senhor, eu quero sabedoria agora, em nome de Jesus. De forma nenhuma. O que ele diz aqui sobre nós termos fé e de nada duvidando, é mais ou menos da seguinte forma. De nós de forma muito humilde, com a nossa alma encurvada, chegarmos diante de Deus clamando, Senhor, dizendo, Senhor, eu não tenho sabedoria, eu preciso da tua sabedoria. Por favor, Senhor, derrame sobre mim a tua sabedoria. De nós nos colocarmos na posição de literalmente de humildade, de reconhecer que Ele é Senhor e que nós somos os servos. Só que muitas vezes, quando nós queremos pedir algumas coisas para Deus, nós queremos impor a Deus e dizer assim, Senhor, se a sua palavra está dizendo, algumas pessoas costumam até brincar, dizer isso de forma séria, se a sua palavra está dizendo, eu tenho por direito de receber sabedoria. Irmãos, eu ouvi uma pessoa brincando, eu gostei muito, que se a gente fizesse uma oração e dissesse assim, Senhor, eu quero o que é meu por direito, sabe o que ia acontecer? Ia abrir um buraco, a porta do inferno ia estar aberta, e Deus ia dizer assim, pronto, isso é o que você tem por direito, porque é o que nós temos por direito, a perdição eterna. O resto que nós temos se chama graça de Deus, favor imerecido. O ar que nós respiramos, as bênçãos que recebemos, a força que nós temos, é favor imerecido, meus irmãos. Nós merecíamos estar no inferno, mas Ele subiu naquela cruz, derramou o sangue dEle para nos encontrar, nos resgatar e nos colocar para sentar junto com Ele numa mesa. Então, se nós formos literalmente clamar por o que nós temos de direito na Bíblia, meus irmãos, é porque as pessoas olham para o que está escrito na Bíblia e acham que, entendem que como se Deus fosse um funcionário e tivesse a obrigação de me entregar o que eu quero, porque eu estou repetindo o que está na Bíblia, mas talvez nem entendeu o contexto, nem entendeu o que o texto bíblico quer dizer, mas de forma alguma Deus é soberano, meus irmãos, Deus é sempre soberano e nós somos servos. Então, se nós somos servos, filhos do Senhor, quem somos nós? Isaías escreve, quem é o vaso para questionar o que o oleiro faz? Quem somos nós, criaturas, para questionar o que o Criador faz? Então nós precisamos pedir com fé, em nada duvidando. Mas pedir com fé, em nada duvidando, não é obrigar a Deus a fazer, usando a minha fé como moeda de troca. Se eu tenho fé, eu quero que Deus faça. Pelo contrário, eu entro na presença de Deus com fé, com o meu coração quebrantado, com a minha alma encurvada, com muita humildade, clamando, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Sua sabedoria, eu preciso do que vem do alto. E aí Tiago continua dizendo, e eu já pulo aqui para o versículo de número 12, ele diz assim, ó, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Meus irmãos, nós não precisamos nos preocupar com os resultados das nossas provações. Nós precisamos nos firmar simplesmente em uma promessa,
de que nós receberemos a vida eterna. As provações que nós estamos vivendo aqui, elas vão resultar em algo. Mas esse resultado, ele é minimamente importante comparado à maior de todas as promessas, porque as provações que nós estamos vivendo estão gerando em nós perseverança para que a gente encontre com Ele, porque nós recebemos um prêmio da divina vocação em Cristo Jesus, a salvação. Então o Senhor nos entrega essa dádiva. Olha só o que ele diz no final do versículo: receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Meus irmãos, nós receberemos a vida eterna, de graça, sem merecermos. Se hoje nós pudéssemos pegar uma folha e anotarmos aqui 5 motivos pelo qual Deus me salvou. Irmão, se você colocar um motivo, você está errado. Não existe motivos pela qual Deus nos ama ou literalmente nos salvou, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. É simplesmente um amor incondicional, que não tem a ver com as nossas condições, mas simplesmente Ele nos amou. Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais, e não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame menos. Deus nos ama. E ponto final. Agora, o que o pecado faz conosco é literalmente fazer com que a gente caminhe no sentido contrário do Senhor. Mas não quer dizer que Ele deixou de ser Pai. Não quer dizer que Ele saiu da posição de: eu te quero de volta, meu filho. Eu te quero de braços abertos. Então Tiago está dizendo assim, olha só os pontos que Tiago está tocando, e aí no final nós vamos juntar tudo isso e chegar ao entendimento. Ele disse sobre as provações, ele disse sobre sabedoria, e ele disse sobre um prêmio da divina vocação, da salvação, e ele vem dizendo no versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago agora vem dizendo para nós que tudo que há de bom em nós, quando nós vivemos a vida cristã, não vem de nós. Ele está literalmente dizendo que, afirmando o que nós entendemos na Bíblia Sagrada, que o homem sem Deus não possui nada bom. Tudo que nós temos de bom é proveniente de Deus. Deus entrega a nós, Deus derrama em nós a bondade que está em nós, a misericórdia. Tudo que nós temos de bom é o Senhor quem nos deu. É por isso que isso só reafirma que nós não somos merecedores da salvação, mas o Senhor, com graça e com amor, nos encontrou e nos salvou, nos trouxe para a mesa dele. Meus irmãos, você tem noção que o Senhor nos convidou para estar com Ele, para se assentar numa mesa e ter comunhão com Ele? Porque a diferença de sermos igreja, de sermos corpo e de sermos uma religião, é que a religião não te convida para a mesa. A religião, ela te convida para uma plateia, para você admirar alguém, para você admirar algo. Mas o Evangelho não te convida para viver uma plateia. O Evangelho te convida para se assentar numa mesa, que é um lugar de comunhão, aonde tem partido pão, aonde tem crescimento, aonde tem perdão, aonde tem água, aonde tem alegria. O Evangelho nos convida para essa mesa. Então você consegue entender que se há algo de bom em nós, é porque Cristo depositou em nós tesouros em vasos de barro, tesouros de que nós não merecíamos, mas o Senhor, quando nos encontrou, quando o sangue de Cristo nos justificou na cruz do Calvário, que agora nós não somos mais considerados inimigos de Deus, agora nós somos considerados filhos de Deus. Ele, além disso, trouxe sobre nós bondade, doçura, paz, mansidão, domínio próprio, amor ao próximo. Tudo que há de bom em nós é o que Deus derramou sobre nós. Irmão, você tem noção que muitas vezes a gente diz que
o Senhor nos salvou, o Senhor nos entregou a salvação. Muitas vezes a gente tem entendimento disso, mas sabe como que é a posição que a Bíblia descreve sobre uma pessoa que não possui Cristo? Uma pessoa que não encontrou a Cristo, a Bíblia descreve como inimigo de Deus. Irmãos, eu não sei você, mas você pode ser inimigo de qualquer pessoa, mas eu acho que ser inimigo de Deus é um inimigo muito poderoso, não é? É mais ou menos dizendo assim, que aqueles que vivem no pecado estão vivendo em uma afronta contra Deus, porque o pecado é uma afronta direto à santidade de Deus, à majestade de Deus, à soberania de Deus. Então a Bíblia descreve como inimigos de Deus. Mas uma vez que você abre o seu coração e o Espírito Santo age em você, você encontra com o Senhor, você deixa de ser inimigo dele e se torna filho dele. Filho do Senhor, herdeiro de Deus. Você tem noção, irmãos, que é como se nós estivéssemos deitados numa poça de barro e sujado muito, nos sujado, nos lambuzado, e sem motivo nenhum, alguém chega, nos estende a mão, e mesmo assim, quando essa pessoa estende a mão, a gente diz: eu prefiro o barro, eu prefiro a sujeira. Mas ainda assim aquela mão estendida olha para nós com um olhar de doçura, com um fogo consumidor tão poderoso, que Ele conhece a nós mais do que nós mesmos. E Ele diz assim: vem comigo. E um aperto de mão que Ele nos tira dessa lama, nós somos lavados, transformados, e agora nós recebemos vestes brancas, somos colocados numa mesa para nos alimentarmos com Ele, para comer do pão da palavra, para bebermos da água que vai nos saciar. Sendo que outrora estávamos perdidos, mas Ele de bom grado, por todo favor e graça nos alcançou. Só isso, meus irmãos, seria motivo para nós pregarmos aqui todo domingo a mesma coisa. E seria motivo para nós vivermos toda a nossa vida grato a Deus, só de nós pregarmos uma única mensagem: Deus nos salvou. Se todo domingo o pastor Sérgio, pastor Rosane, pastor Gido, pastor Mora, quem pregasse aqui, abrisse a Bíblia, seja lá em Tito, seja em Mateus, qualquer lugar, disse assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, vocês são salvos por Deus. Se a mensagem fosse essa todos os domingos, pronto, irmãos, já era motivo para nós estarmos muito felizes. Porque a maior dádiva, o maior presente que nós podemos receber é a salvação. Você tem noção que a gente vai para casa agora, ou talvez nem chegue em casa, que a gente vai dormir e talvez nem acorde, e que se a gente for chamado agora, nós vamos encontrar face a face, meus irmãos, com Jesus de Nazaré. Então, irmãos, não há pregação, não há motivos, não há bênção. Se Deus te curar, vamos comemorar mesmo. Se Deus melhorar suas finanças, amém, vamos agradecer muito a Ele. Mas não há nada que se compare, meus irmãos, a nós agradecermos a Ele, dizendo assim: Senhor, obrigado pela salvação. Só que muitas vezes nós nos esquecemos de agradecer a Ele porque Ele nos salvou. Porque a gente é muito bom, sabe quando um time está jogando e faz um gol? Não é o Vila Nova não, qualquer outro time, Vila Nova não faz gol. Quando algum time da Série A faz gol, também o Flamengo não faz gol não, tem que ser outro time. Quando algum time faz gol, a torcida vai à loucura, a torcida grita. Fala que não é assim com a gente, irmãos. Irmãos, eu me tornei amigo de uma pessoa. A pastora já era muito mais amiga, o Fábio. Algumas pessoas conhecem a história dele aqui. O Fábio passou por uma situação de câncer, e um dia Deus curou ele. Irmãos, eu não consigo imaginar a festa que o Fábio fez. Irmãos, se fosse eu ia fazer churrasco 2 anos seguidos, todos os dias. Você tem noção o que é uma pessoa paralítica se levantar? Você acha que ela vai comemorar pouco ou muito? É muito. Mas já percebeu que a gente é muito bom em comemorar coisas que são, cara, incríveis, milagres, bênçãos, vitórias, algo mais. A gente acorda todo dia,
A gente tinha que dar um salto da cama, irmão, um grito. E dizer assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor me salvou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor derramou o seu sangue naquela cruz. Perfeito, sem falhas, sem máculas. O Senhor simplesmente subiu naquela cruz, Pai. Não olhou para o Diego mentiroso, não olhou para o Diego falho, não olhou para o Diego que é errado, não olhou para o Diego pecador, não olhou para o Diego vaidoso. O Senhor só olhou para o Diego e disse assim, eu quero o Diego. Isso é um motivo para nós agradecermos a Ele. E aí Tiago vem falando mais, dizendo assim, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Como assim as primícias das suas criaturas? Porque quando Cristo morreu e ressuscitou, nós somos agora primícias, as primícias. Nós iremos inaugurar a eternidade. Nós somos as primícias da sua criação, seus filhos que irão morar com Ele. Porque nós nascemos de novo. Fomos refeitos. O velho Diego precisa morrer todos os dias, porque uma nova criatura em Cristo agora habita. E ele diz no versículo de número 22: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque ele diz que aquele que ouve e não pratica é como um homem que se olha no espelho, se observa, e logo quando sai da frente do espelho já esquece da sua aparência. Então ele está dizendo que aquele que ouve essa palavra e esse evangelho, fé, e não pratica, é como um homem que se olha no espelho, ele se observa, ele se examina, ele diz assim, nossa, eu preciso fazer um botox aqui, o negócio está meio torto, nossa, ele consegue se olhar, se analisar. Mas quando ele sai da frente do espelho, ele já não lembra quem é ele mais. Porque ele ouviu, mas não praticou. Então a fé dele está sendo morta, porque a fé sem obras é morta. O que Tiago está querendo dizer com isso? É que quando nós estamos diante do espelho, meus irmãos, nós conseguimos nos analisar. Quando a gente está diante do espelho, a gente consegue olhar e dizer assim, nossa, tem uma espinha aqui. Nossa, meu cabelo está ficando branco. Nossa, eu preciso fazer isso, eu consigo ver aonde eu preciso mudar, onde que eu preciso retocar, o que eu preciso fazer. Mas quando eu saio da frente do espelho, geralmente eu não sei o que está acontecendo aqui. E a palavra, ela faz com que a gente consiga se enxergar, que a gente se olhe, que a gente olhe para dentro de nós mesmos, só que com um padrão, e o padrão é Cristo. Não é o padrão do mundo. Eu não vou olhar para mim, para dentro e dizer assim, eu estou feio, porque o mundo disse que eu estou feio por um padrão do mundo, não. Eu vou olhar para dentro de mim e dizer assim, olha, o que Cristo pensa sobre mim. Ouvir essa palavra e colocá-la em prática fará com que eu viva diante desse espelho, que eu não esqueça da minha aparência, que eu não esqueça de me examinar, porque essa palavra estará fazendo efeito em mim. Então não adianta nada nós encontrarmos a Cristo, termos fé nele, se nós não temos uma obra que é uma resposta da nossa fé. E eu quero dizer para os irmãos, vir à igreja não é uma obra resposta da nossa fé. Vir à igreja é a nossa, não vou dizer função, mas é o nosso momento de recarregarmos as baterias, de sermos corrigidos, de sermos esticados, de sermos renovados, de cultuarmos, de seguirmos a palavra. Mas sobre praticar essa palavra, é quando ele dá 8h30 a gente sai da porta para fora. Aí sim, irmãos, a gente precisa viver aquilo que nós ouvimos aqui nessa noite. Então quando o pastor pega o microfone aqui, ele está falando assim, vocês precisam ter mansidão. Quando chegar lá fora, alguém vai te fechar no trânsito, alguém vai pisar no seu calcanhar, alguém vai puxar seu tapete no trabalho. Como que você vai reagir?
E é aí que nós nos tornaremos praticantes. E já viu aquele versículo, aquela expressão que a prática leva à perfeição? Dá muito para se aplicar sobre a prática leva à perfeição de nós parecermos mais com Cristo. A prática leva a uma maior aparência sobre Cristo, nós parecermos com Ele. Então, se você ouve o Evangelho e não o pratica, simplesmente você recebeu uma semente em um solo rochoso, cheio de espinhos. Mas você tem que ser aquele que recebe uma semente e faz com que essa semente frutifique, que essa semente cresça, que você recebe um talento nas suas mãos e que você não guarde, que você não enterre, mas que você pegue esse talento e multiplique. É porque muitas vezes, meus irmãos, a gente confunde as obras da fé com grandes feitos, com pregação, com evangelismo, com missões. Irmãos, às vezes você ser gentil no seu trabalho, às vezes você manifestar a glória de Deus no seu trabalho, às vezes dentro da sua casa, pequenos gestos, você já está praticando aquilo que você está aprendendo aqui, aquilo que você está vivendo nessa palavra. Mas sabe por que lá no começo Tiago vem falando primeiro sobre as provações? Porque muitas vezes nas provações, você percebeu que Tiago vem trazendo uma linha de raciocínio para o povo? Vocês precisam perseverar nas provações, vocês precisam pedir a Deus sabedoria, vocês precisam entender que a perseverança vai dar a você chegar a um prêmio na eternidade. E se vocês continuar só ouvindo e não praticar, por que ele começa falando sobre perseverança sobre provação lá atrás? Porque na provação, meus irmãos, é o maior lugar aonde nós ouvimos o Evangelho e geralmente, muitas vezes, não praticamos. Porque nas provações nós somos tomados pelo medo, nas provações nós somos tomados pelas incertezas, nas provações nós somos tomados por um tanto de coisa. Eu não sei se eu vou passar, eu não sei se eu vou dar certo, eu não sei se eu vou conseguir. Cara, claro que você não sabe, vive um dia após o outro, vive um minuto, vive um momento, confia no Senhor, entrega a Ele, porque Ele é Deus. Ele não é surdo que não ouve, Ele não é cego que não está vendo, e as mãos dEle não estão encolhidas, para que não possa abençoar e tocar e ajudar e erguer. É por isso que Tiago lá atrás fala que nas provações vai gerar em nós perseverança, meus irmãos. Porque se dentro das provações nós não só ouvirmos o Evangelho, mas o colocarmos em prática, gerará em nós perseverança. E a perseverança ninguém tira de você. Porque a perseverança é uma esperança em algo eterno, verdadeiro e que nunca falhará. Lá no versículo 17 ele diz: toda bondade, todo bom dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Meus irmãos, Deus não mudou. Deus não mudou e não mudará. Deus é fiel com a sua palavra. Aquilo que o Senhor disse, Ele cumpre, Ele faz. Aquilo que está nessa palavra, o Senhor é fiel para cumprir. Agora, o que você talvez achou que Deus falou com você, e talvez não sei se Deus falou, se tiver falado, Deus vai cumprir. Se não, é responsabilidade sua. Mas o que está nessa palavra, eu tenho certeza que 100% de certeza que Deus é fiel para cumprir. Mas se Deus falou com você também, irmãos, Deus também é 100% fiel para cumprir. Mas se nós vivemos essa vida de ouvir o Evangelho e não colocarmos em prática, nós nem saberemos quem nós somos. Nós nem saberemos e lembraremos da nossa aparência, do que nós precisamos melhorar, do que nós precisamos mudar. Nós seremos simplesmente um religioso frequentando uma igreja.
E eu dizer para vocês que Jesus nunca teve o desejo de abrir uma religião, meus irmãos. Nós somos cristãos não por causa do cristianismo, nós somos cristãos por causa de Cristo. O cristianismo foi uma criação humana para divisão política religiosa. Lá nos primórdios, igreja romana. A igreja católica se uniu com Roma. A igreja universal, melhor dizendo, se uniu com Roma por poder político. E aí a bagunça veio levando. Porque a religião é algo que o homem criou para se conectar com Deus. Mas nós não vivemos pela religião, nós vivemos pelo evangelho, aonde Deus veio se reconectar com nós. Que incrível, né? Enquanto a religião diz que você precisa fazer algo para ser aceito e para reconectar, para ter conexão com o divino, Jesus veio para que a gente possa ter livre acesso a Ele, sem nada, nus diante dEle, com as nossas vergonhas expostas, com os nossos pecados. Ele quer nos receber, porque Ele vai nos limpar, vai nos tratar, vai colocar azeite nas nossas feridas, porque o Senhor é fiel, meus irmãos. E no final ele diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Você percebeu que, não sei se você percebeu, mas eu quero clarear o seu entendimento, que o que Tiago vem dizendo, vem construindo o entendimento, e agora ele vem falando sobre a prática. Versículos atrás ele diz assim: se vocês ouvirem e não praticarem, vocês serão como um homem que esquece da sua aparência. E ele termina dizendo no capítulo 1 assim: ei, e a religião de Deus é: pratique. Visite os órfãos e as viúvas, e mantenha-se incontaminado. Não se contamine com o mundo. Essa é a religião de Deus. Não é cristianismo, não é catolicismo, não. Se chama família cristã, evangelho. Aqueles que parecem com Cristo. Nós somos cristãos, lembre-se disso, por causa de Cristo. Ah, mas qual que é a sua religião? Eu sou cristão. Ah, você é cristão evangélico ou é cristão católico? Eu sou de Jesus, irmão. Eu só estou preocupado em olhar para Jesus. Eu só quero amar Jesus. Eu só quero Jesus. Ah, não, mas você é de qual, irmão? Não é de qual, só tem uma. Só existe um corpo, e uma casa, e uma mesa. E é de Cristo. Não sei qual pano colocaram para forrar essa mesa, para distinguir essa mesa, mas eu sei que é uma mesa só. Se é Caminho da Fé, se é Batista, se é Assembleia, ou se for qual for, eu sei que é um céu só, eu sei que é uma mesa só, e eu sei que é um Deus só. Se nós encontramos com Cristo, nós precisamos viver esse evangelho na prática, e essa prática fará com que todo esse entendimento que nós temos nutra a nossa alma e venha nutrir o nosso ser, ao ponto que a gente vá crescendo e evoluindo na estatura de nos parecermos cada dia mais com Cristo. Praticar o evangelho é como regar uma planta. Quanto mais eu pratico aquilo que eu entendo, que é aquilo que eu ouço, eu estou regando, e aquela planta está se enchendo de nutrientes, ela está crescendo forte, ela está criando raízes. Então a prática do evangelho caminha junto com a fé. Então eu não acredito numa fé que não nos move. Eu acredito numa fé que nos move. Uma fé que faz a gente se movimentar, uma fé viva, uma fé eficaz, que salva e traz a consciência de entendermos qual é a nossa função e o que nós precisamos fazer na casa de Deus, ou lá fora, ou seja onde for. Só que, pelo nosso meio gospel, vamos dizer assim, e eu odeio essa palavra, mas para que você entenda bem,
as pessoas, foi disseminado que fazer a obra de Deus, ou a vontade de Deus, é só quem canta, quem prega, quem tem cargo, quem é líder, que é alguma coisa. Pelo contrário, irmãos. Somos só instrumentos. Seja quem lava o banheiro, seja quem limpa o chão, seja quem prega, seja quem dá um bom dia na empresa, seja quem dá uma palavra de ânimo para quem está triste na rua, nós estamos fazendo e cumprindo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Não interessa, irmãos, o grau de fama, o grau de conhecimento, nós somos instrumentos. Você acha que nosso irmão que está tocando no final do culto, vamos supor que ele tocou um hino maravilhoso aqui, cantou, aí no final do culto a gente chega e fala: violão, parabéns pelo louvor que você cantou. Alguém fala isso? Ou a gente fala assim: meu irmão, parabéns pela sua voz, por ter tocado o violão tão bem. Não é assim? A gente não elogia o cantor, aquele que está em posse do instrumento. Só que muitas vezes nós achamos que nós somos alguma coisa, mas se ele tirar a mão do violão, o violão não se toca sozinho. Nós somos um instrumento, irmãos. E sem o Pai, nós não somos nada. Então não há mérito, não há glória, não há um maior do que o outro. Pelo contrário, não tem cadeira especial na mesa do Senhor. Pelo contrário, somos todos filhos de Deus. Aquele que quer se tornar filho de Deus, se tornará filho de Deus. Assim como aquela pessoa que nasceu no Evangelho, já tem 30 anos de Evangelho, já ganhou 1 milhão de almas. E o irmãozinho que talvez não conhecia Jesus, encontrou Jesus hoje, ele vai sentar na mesma mesa que todos nós. Ele será servido e tratado da mesma forma. Ele encontrará Jesus da mesma forma. Então, o meu desejo nessa noite, meus irmãos, é que a gente saia daqui, que a gente possa viver um evangelho prático, que a nossa fé possa resultar em ações, que a gente não tenha uma fé morta, uma fé parada, uma fé estagnada, mas que a gente viva o evangelho no dia a dia, no cotidiano. Que você seja intencional com as suas amizades, com o seu trabalho, com as suas redes sociais, com tudo que você tem, que você seja intencional e saiba que através das suas palavras, das suas atitudes, Jesus pode estar agindo na vida de alguém. Mas lembre-se, se o Senhor fizer algo através da sua vida, não se glorie, se alegre, é diferente. Sabia disso? Quando Deus nos usa para fazer algo, nós não devemos nos gloriar, mas nos alegrar. Porque Deus fez algo, irmãos. É motivo de nos alegrarmos. Mas não há mérito de nos gloriarmos, porque nós somos instrumentos. E sem alguém que toque o instrumento, nós não somos